Se eu te disser que uma empresa poderia assumir o controle de uma nação inteira, envenenando o abastecimento de água do país, destruindo a natureza e tirando o sustento de milhares de pessoas, e mesmo fazendo isso tudo, a empresa pode estar em risco iminente de decadência. Pois bem, é isso que está acontecendo com a Shell na Nigéria. A Shell, uma das maiores empresas de energia do mundo, estabeleceu sua presença na Nigéria há décadas, explorando os vastos recursos de petróleo do país. Em teoria, essa parceria deveria trazer desenvolvimento econômico e prosperidade para a nação, mas, na prática, a história é bem diferente. O envenenamento do abastecimento de água é apenas uma das muitas consequências negativas dessa relação. Os vazamentos de petróleo causados por operações da Shell poluíram rios e ecossistemas inteiros, prejudicando gravemente a saúde da população local. Comunidades inteiras viram suas fontes de água potável serem contaminadas, resultando em doenças devastadoras e mortes evitáveis. Além disso, a exploração de petróleo da Shell na Nigéria frequentemente envolveu a destruição de vastas áreas de floresta e terras agrícolas, afetando negativamente o sustento de milhares de pessoas que dependiam destes recursos naturais para sobreviver. A agricultura e a pesca, que eram fontes tradicionais de subsistência, foram prejudicadas pela contaminação ambiental e pela degradação do solo. Para piorar a situação, os nigerianos veem muito pouco retorno em termos de benefícios econômicos significativos da presença da Shell no país. A maior parte dos lucros obtidos com a exploração de petróleo é enviada para fora da Nigéria, deixando a nação com recursos limitados para investir em infraestrutura, educação e serviços de saúde. Muitas vozes se levantaram em protesto contra a Shell e a exploração de petróleo na Nigéria. Organizações de direitos humanos, ambientalistas e grupos de defesa dos nigerianos têm trabalhado incansavelmente para expor os impactos prejudiciais das atividades da empresa no país e exigir justiça e reparação para comunidades afetadas. Neste cenário, a Shell enfrentou não apenas um risco iminente de decadência de sua reputação global, mas também enfrentou crescente pressão de várias frentes para prestar contas por suas ações na Nigéria. A Shell, que é uma das maiores empresas de energia do mundo, estabeleceu sua presença na Nigéria há décadas, explorando os vastos recursos de petróleo do país. Em teoria, essa parceria deveria ter trazido desenvolvimento econômico e prosperidade para a nação, mas na prática, a história foi bem diferente. Pois bem, então como uma empresa poderia assumir o controle de uma nação inteira? Bem, existem várias etapas que precisam ser seguidas. O primeiro e mais óbvio passo, ao tomar o controle de uma nação estrangeira, é escolher qual será o alvo. O local precisaria ter recursos não explorados, seja de pessoas, minerais ou petróleo. Se você conseguir obter os três, é perfeito. E é ainda melhor se essas forem as principais fontes de receita do país, seja minerais, bananas, diamantes, cobre, ou o mais prolífico de todos, o petróleo. Em segundo lugar, a empresa precisaria ser capaz de se atrelar ao governo. E embora isso pode ser feito com força, é muito mais fácil e eficaz assegurar influência sobre um país usando dinheiro. Dessa forma, ninguém percebe e todos saem ganhando. Então, qual país atende a esses critérios? Onde a Shell poderia encontrar uma nação com reservas de petróleo não exploradas e um governo e exército facilmente subornáveis? Bem, acontece que havia um país perfeito que marcava todas essas caixas na lista: a Nigéria. Agora, era a hora da segunda etapa, tornar os oficiais nigerianos completamente dependentes da Shell. Como você faz que os oficiais nigerianos dependam de uma única empresa? Bem, vamos controlar suas principais exportações, e no caso da Nigéria, isso significa o petróleo. O processo foi simples. Uma das principais maneiras pela qual a Shell tomaria o controle da Nigéria era controlando a infraestrutura de extração de petróleo. Para fazer isso, a Shell diria ao governo nigeriano que vamos desenvolver o seu país, dar-lhe muitos empregos e muito investimento estrangeiro, se nos der permissão para construir a infraestrutura de extração de petróleo. E a princípio, isso parecia um ótimo negócio para o governo nigeriano. Sendo um país pobre que precisava de investimento estrangeiro, eles queriam que empresas estrangeiras construíssem a infraestrutura da Nigéria. Isso significa mais investimento no país, mais empregos, mais prosperidade, mais impostos e um melhor desenvolvimento do país. No entanto, isso não aconteceu sem um preço, porque, embora toda a infraestrutura estivesse no território nigeriano, a Shell era a proprietária e operadora real, o que significava que, nos anos seguintes, a Nigéria se tornaria completamente dependente da Shell para manter cerca de 1.000 poços de petróleo funcionando. E com 95% das exportações da Nigéria sendo petróleo,
Isso representa 40% da sua economia total. E agora, uma vez que a Shell tinha o controle do fluxo de petróleo no país, ela poderia supervisionar quase metade do fluxo de caixa total da Nigéria. E como Henry Kissinger disse, quem controla o dinheiro controla o mundo, e foi esse fator que deu à Shell a influência sem precedentes sobre a nação como um todo. Esse foi um movimento de negócios genial, porque se a Nigéria tentasse mudar o acordo e retomar o controle de seu próprio petróleo, a Shell e qualquer outra empresa de petróleo poderiam interromper a extração completamente, devastando a economia do país. E devido às poderosas conexões da Shell com as famílias reais britânicas e holandesas, bem como todos os outros grandes bancos, eles diriam a outras grandes empresas para retirarem seus investimentos da Nigéria, esvaziando a Nigéria de tudo, sufocando o país até a submissão. A Shell também controlava a rede de distribuição de petróleo. Então, mesmo que, por algum milagre, a Nigéria conseguisse retomar o controle de processo da extração, ainda precisariam da Shell para exportá-lo para fora do país. Então, quando começa a decadência da Shell? A decadência da Shell na Nigéria pode ser atribuída a uma série de fatores, incluindo sua estratégia de desinvestimento na região. A Shell anunciou seu desejo de sair completamente do mercado da Nigéria, como parte de um movimento global para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Porém, isso representou não só uma perca para a empresa, como também acarretou em sérios problemas para o país, visto que empresas nacionais parecem ter encontrado dificuldades, piorando ainda mais a situação da nação. Os problemas incluem a diminuição da manutenção de postos de petróleo, o que levou a vazamentos e danos ambientais, bem como o aumento das emissões de gases de efeito estufa devido à queima do gás. Além disso, as empresas locais que adquiriram os ativos da Shell nem sempre mantiveram os padrões ambientais e de segurança desejados, mesmo que contestados da empresa anterior, resultando em impactos prejudiciais para a comunidade local, afetando sua condição de vida e meios de subsistência ainda mais. Diante de todos esses fatores, nas últimas décadas, a Shell teve uma grande queda preocupante em seu faturamento, chegando a ter no segundo semestre de 2023 uma queda de lucro de 5 bilhões de dólares. Muito se fala nessas quedas devido aos problemas ocorridos na Nigéria, além de uma recente queda dos preços do petróleo e das depreciações provocadas pela pandemia de anos atrás. Estaríamos caminhando para o fim dessa grande empresa? Conte para mim nos comentários a sua opinião. Somos o Trio de Negócios. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho.